Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Eu decidi que a gente poderia fazer uma espécie de correção coletiva do exercício que eu deixei para vocês semana passada, para que não fiquem dúvidas sobre fazer o exercício, tá? Como realizar o exercício, qual é o passo a passo. Vamos tentar fazer juntos e também minha intenção foi criar um material que vocês pudessem sempre consultar à medida que surgem as dúvidas, tá? O objetivo aqui do exercício era encontrar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então, para fazer isso, nós precisamos daquela tabela ou vocês podem memorizar os números se preferirem. A tabela foi feita para consultar, então pode consultá-la, mas é ideal que alguns elementos vocês tenham já guardados na memória o número de oxidação, tá? Então, para descobrir, para responder a resposta do exercício, para responder ao exercício, a gente precisa descobrir, né, qual é o número de oxidação de cada um dos elementos. Primeiro passo, olha só. Como aqui eu não tenho nenhum número, nenhum íon, aqui ó, nenhum número aqui em cima, significa que nenhuma dessas substâncias está na forma iônica. Então, a soma de todos os números de oxidação de cada substância aqui vai ter que dar 0, tá? Vamos começar pelo primeiro reagente. O H, ele vai ter número de oxidação fixo, tá lá na tabela, é mais 1, certo? Todos os Hs, como eles estão ligados na mesma situação, então o número deles vai ser mais 1 também. Só que, ó, não esqueçam de contar a quantidade de Hs. Então, aqui, ó, o número de oxidação do H é mais 1, porém eu tenho 2 Hs, então vai ser mais 1 vezes 2, dando mais 2. Aqui eu tenho 3 Hs. Número de oxidação é mais 1 vezes 3, porque são 3 Hs, mais 3. O oxigênio, lá na tabela, se vocês verificarem, ele vai ter nessa situação o número de oxidação menos 2. Menos 2, certo? Então, nessa molécula, esses são os únicos elementos que têm o NOx fixo, ou seja, que a gente pode encontrar lá na tabela. O carbono, ele não está na tabela. Como são 2 carbonos, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a soma disso tudo aqui, de todos esses números, tem que dar 0. Então, a diferença que falta para dar 0 será dividido por 2, será o número de oxidação de cada um dos carbonos. Olha só que na prática é mais fácil. Vamos somar primeiro todos os positivos e depois o negativo. Então, eu tenho 3 positivos, mais 2, mais 1. Então, totalizando 6 positivos, 6 cargas positivas, vamos dizer assim. E a única carga negativa é a do oxigênio, que é menos 2. Então, eu tenho 3 cargas positivas, menos 2, vão sobrar quanto? Falta quanto para essa conta da 0? Menos 4, certo? Então, o NOx de cada carbono vai ser menos 2. Menos 2 aqui, menos 2 aqui. Agora, se eu somar, todo mundo vai dar 0. Mais 3. Mais 2, mais 1, dá mais 6. 6 positivo. Aqui dá menos 2 e menos 2 e menos 2, 6 negativo, totalizando 0, certo? Feito isso, vamos passar para a próxima substância, o O2. Como é uma substância simples, ou seja, eu tenho uma molécula de O2 e essa molécula está ligada. Quer dizer, o que eu tenho? Um oxigênio ligado a outro oxigênio, uma substância simples. Toda substância simples tem NOx igual a 0, tá? E isso é uma regra e vocês podem usá-la. Então, NOx igual a 0 do oxigênio nessa situação. Agora, vamos passar aqui para o primeiro elemento dos produtos. Para a primeira substância dos produtos, melhor assim.
Então, ó, o H vai continuar sendo mais 1, tá? Porque ele está ligado exatamente na mesma situação que ele estava na molécula do reagente, tá? Então, mais 1 aqui eu tenho um H só, então é mais 1 mesmo, não preciso me preocupar. Aqui, mais 1 vezes 3, porque aqui eu tenho 3 Hs, então, mais 3. O oxigênio, ele também continua ligado numa situação semelhante a essa aqui. Então, o NOx dele não vai mudar, vai continuar menos 2 e menos 2. Agora, o carbono não tem número de oxidação fixo. Nesse caso, a gente precisa calcular a diferença, aquela diferença que falta para dar 0. Porque a soma de todos os números de oxidação tem que dar 0 nessa situação aqui. Então, mais 3, mais 1 dá mais 4, menos 2 e menos 2, menos 4. Percebem que já deu 0? Não falta nenhum número para essa conta dar 0? Então, o que acontece? Isso significa que o número de oxidação do carbono, dos dois carbonos aqui, é 0. Então, 0 aqui e outro 0 aqui. Certo? Agora, a gente já tem o número de oxidação de cada uma desses elementos. Agora, vamos lá para a água. O oxigênio vai continuar sendo menos 2 e o hidrogênio mais 1, mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, vai ser mais 1 vezes 2, mais 2, tá? Agora, para descobrir quem oxidou e quem reduziu e, consequentemente, quem é o agente oxidante e o agente redutor, nós vamos verificar quais foram os números de oxidação de quais elementos que variaram. Se vocês repararem, ó, o número de oxidação do hidrogênio, ele não mudou, ficou sempre menos 1. O número de oxidação do oxigênio nessa molécula também não mudou, ele ficou menos 2. Quem mudou? O carbono, olha só, ele saiu de menos 2, tá aqui, e foi para 0, dos dois carbonos. Então, o que isso indica? Quando o número de oxidação, ele aumenta, ele saiu de menos 2 e foi para 0, significa que o elemento oxidou. Se o NOx aumenta, o elemento oxida. Então, o carbono, representado pela letra C, oxidou, certo? Se ele oxidou, ele provoca a redução no outro elemento. Então, ele é o agente redutor. Agente redutor, certo? Agora, qual é o outro elemento que teve o seu NOx alterado? Olha só. O O2, ele saiu de 0 e foi para menos 2 lá na molécula de água. Então, fazendo essa comparação entre a molécula de água e o oxigênio, o gás oxigênio aqui e a molécula de água aqui, o número de oxidação, nós vamos perceber que ele diminuiu. Se o número de oxidação diminuiu, significa que o elemento reduziu, ele ganhou carga negativa, tá? Então, se o NOx diminui, o elemento, o oxigênio nesse caso, que é representado pela letra O, reduziu. Se ele reduziu, ele provocou a oxidação no carbono. Então, ele é o agente oxidante. Certo, pessoal? Então, agora encontramos quem é o agente redutor e o agente oxidante. Durante a semana a gente se fala por e-mail, podem mandar e-mail sempre que surgirem as dúvidas, eu estou à disposição. E é isso, até mais, pessoal, tenham um bom dia!